assim, como é que foi o desenvolvimento do mercado, então, desde que você lançou primeira vez, e o desenvolvimento institucional do mercado na ótica de, pô, corretora, em termos do que evoluiu de custódia, e aí você pode falar além do período em que você Uhum, estava só MB, e aí no final das contas uhum, você vendeu e agora tá uhum. digitra. Sim. Mas como é que esse mercado evoluiu em termos de custódia, de profissionalismo de cadastro, de KYC, assim, o que que Cara, era cripto lá atrás, em 2013, e o que que é hoje em termos de segurança e infra? assim, mudou totalmente, assim. Cara, eu lembro quando eu postei tem um fórum que ainda existe, mas eu não sei o quão ativo ele é, chama Bitcoin Talk. Não sei se vocês já chegaram nesse Não, eu submundo. nunca cheguei. Era Talvez o onde Eric já tenha acontecia chegado. era onde Não, acontecia Não. o cripto em 2013. não É um foi. fórum bem feio, depois vocês procuram, assim, mas acontece bastante coisa lá ainda, tal. E aí, era onde acontecia. Eu lembro que quando eu coloquei a novidade, que era a nossa exchange, eu falei: "Cara, puta, é a primeira exchange do mundo a emitir notas fiscais". Esse era um dos diferenciais, assim. Cara, mas eu apanhei tanto. Não, porque você tá indo para o sistema, porque o Bitcoin é para acabar com isso e não sei o quê, lá-lá-lá. Isso em inglês, assim, porque mal tinha discussão em português lá no Bitcoin Talk. Então ele saiu de, assim, o cripto, o Bitcoin principalmente, né, saiu dessa de uma era ali que estava muito nessa questão de que era ele foi criado para ser meio de pagamento. Acho que essa função até agora ele não cumpriu, né, talvez cumpra, com outras, com Lightning e com outras coisas que estão acontecendo. Então ele saiu de um bichinho que era de nicho, de geek, de tecnologia, que era o meu caso ali, para, cara, para hoje ser uma discussão. Assim, você pode ser, eh eh eh, a favor ou contra, gostar ou não gostar, mas está na agenda de qualquer pessoa que lida com dinheiro no mundo hoje. Está na agenda. Importa se você está Uhum. criticando ou não, mas, assim, você tem que parar, sei lá, o pessoal da SEC lá nos Estados Unidos teve que parar, entender e criticar ou aprovar ou gostar. Mas hoje já faz parte da agenda mundial em termos quando a gente fala de finanças. Todas as instituições, os órgãos financeiros do mundo, tal, falam disso em qualquer reunião, em qualquer discussão que eles têm. E como eu enxergo que quando eu entrei, era ali, cara, puta, foi o que eu chamo ali de um Bitcoin pré-comercial, como se eu tivesse entrado na internet na época que não existiam browsers, que não existia um público grande Uhum. acessando. As exchanges foram os primeiros ali, os primeiros, vamos dizer, os primeiros negócios mais, amigáveis ali com o usuário, pelo menos quem entendia como funcionava um livro de ordens, né, um order book. E a gente viu a evolução disso acontecendo. Quando eu criei minha primeira exchange, eu tive que criar custódia, o jeito de guardar as moedas. Eu tive que criar a parte de, eu não, tinha um É que time não de era institucional engenharia, né. naquela época. Hoje em dia Não muitos era. contratam um terceiro Não, que não é existia especializado em fazer isso, isso, não assim. não existia, não existia. Então, assim, cara, você criava o seu jeito de administrar as carteiras de cripto. No nosso caso, quem administrava era uma pessoa que era o Renato Martins, que é o CTO da minha exchange hoje aqui da Digita.com. Você tem noção, a hora que eu entendi a delicadeza disso, cara, o Renato, nem o Maurício, que era o diretor que para qual o Renato respondia, eles não apareciam na mídia, assim, porque era uma função muito delicada, assim. A gente basicamente guardava Bitcoin em pendrive, em paper wallet, era esse o único jeito, não existia um outro jeito de guardar. Então era muita Tinha um loucura. risco até individual de pessoa, né, no final das contas, porque a pessoa sabia, se você tem, por exemplo, uma cold wallet, Cara, um isso pendrive afetou ali. minha saúde, assim, chegou um momento que, cara, estava carregando 1 bilhão de dinheiro de cliente. Era isso. Uma coisa muito maluca, Não, cara. não. Eu É compre Era não dormiria muito em eu paz. eu não dormi, eu não dormi. é Assim, compreensível as aí férias que você teve que tirar depois, então, chegou uma hora que eu não conseguia dormir. Eu não conseguia, assim, eu ficava pensando: "Cara, puta, e se tiver alguém lá fora me esperando? E se tiver errado, se a gente gerou a chave errada? E se", cara, você fica pensando assim. Hoje as custódias são bem mais estruturadas e tudo mais, então essa parte de guarda, principalmente institucional, existem empresas hoje. Por exemplo, a gente usa uma empresa aqui na Digita.com, a gente usa uma empresa que chama Fireblocks,
E, cara, os caras, só para fazer guarda de Bitcoin, eles captaram, para montar a empresa, quase $1 bilhão. Só para montar um negócio de guarda, entendeu? Então, assim, não precisa mais você criar a sua própria guarda. Assim como, sei lá, 20 anos atrás, você precisava montar um monte de computadores para poder rodar uma corretora, um data center, e hoje você não precisa mais porque tem a nuvem, da Amazon, do Google, da Oracle, de quem quer que seja. Hoje você não precisa mais fazer a guarda você mesmo por conta própria para criar um negócio de cripto. E, cara, hoje a Fireblocks já é um negócio tão sofisticado que eu consigo oferecer seguro para o meu cliente. Então, se o cliente tem as criptos lá na minha exchange, essas criptos estão seguradas por uma policy de um banco inglês, entendeu? Então, o mercado, num período curto ali de 10 anos, se sofisticou demais. Então, isso falando de guarda, no nosso caso aqui, até antecipando um pouquinho o que eu estou fazendo hoje, se você quer fazer cadastro de cliente, o que eu fazia lá no começo era, cara, todo cadastro chegava lá, o cliente mandava foto do RG, essas coisas, e uma pessoa olhava para saber se está batendo, se aquilo não era no olho ali, era um RG ok ou não. Cara, hoje existem empresas globais que fazem verificação de pessoas no mundo inteiro. Então, assim, hoje com 25 pessoas, eu consigo rodar uma operação que, cara, se eu pegar aqui o meu celular, hoje entrou cliente da Argentina, hoje entrou cliente de Bangladesh, hoje entrou cliente do Peru. Isso que eu lembro aqui da Turquia, cara, isso tocando uma operação que sequer tem escritório, que a gente é completamente remoto, a gente não tem escritório. Uhum.